Opa, vamos lá, vamos começar a nossa quarta-feira maravilhosa, né, aqui no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, no nosso atendimento fraterno de apoio ao dependente químico. Eu sempre faço um preâmbulozinho para a gente chegar exatamente às 8 horas e fazer a nossa prece de início, que é exatamente explicar o que é o trabalho do apoio fraterno ou do atendimento fraterno de apoio ao dependente químico. Lógico que não é só para dependentes químicos, a reunião é uma reunião aberta, que todos podem vir, mas tem um foco maior na dependência química, porque nós estamos aqui exatamente para nos normalizar. Quando eu digo nos normalizar, é porque eu também preciso me normalizar, né? Diz que de perto ninguém é normal, não é por aí? A gente já ouviu isso de muita gente e realmente a gente tem falhas, tem defeitos, tem problemas, e eu tenho os meus, e exatamente por conta dos meus eu estou aqui com vocês para dividir isso tudo e fazer o possível para que os resgates, né, sejam percebidos, porque ninguém resgata ninguém, mas a gente mesmo se resgata, a gente mesmo é que se busca e se encontra, e a partir desse encontro que a gente faz com a gente mesmo, é que a gente consegue mudar a nossa realidade. A realidade ela precisa ser mudada e a gente precisa tomar a atitude de mudar. A responsabilidade é nossa. Muitas vezes a gente joga a responsabilidade para Deus, né? A primeira coisa que se faz com ela é desarrumar. Então o planeta está meio desarrumado para poder partir para um momento de arrumação de forma mais concreta. Nós estamos nesse patamar. E quem muda? O planeta ou as pessoas? As pessoas é que mudam, não o planeta. O planeta vai continuar o mesmo, só que com pessoas renovadas, com pessoas pensando melhor. E as pessoas, quando pensam melhor, também mudam o seu ambiente, porque o pensamento é energia pura. E a energia positiva termina estimulando as outras energias, as energias cósmicas, para que tudo se resolva da melhor forma possível. É assim que a gente vai ter essa transição planetária. Não é de um dia para a noite, as pessoas vão ainda passar por muitas provas, expiações, por muitos resgates aqui na Terra para chegar à compreensão de que nós precisamos mudar o nosso pensamento, a nossa consciência em relação ao mundo e à vida. É assim que a gente consegue evoluir. Mas vamos fazer a nossa prece, chegamos às 8 horas, vamos fazer a nossa prece de início dos trabalhos. Vamos fechar os olhos, vibrar positivamente. E nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Aos espíritos da casa, nós pedimos assistência, pedimos inspiração e que o tema de hoje nos leve a uma compreensão maior do que é a vida, do que é o ser, do que é o sentimento que as pessoas devem ter umas com as outras. Essa ajuda mútua é tão necessária, tão urgente, que nós precisamos realmente repensar todos os pontos que nós estamos pensando ultimamente. Então, para isso, Senhor, nós pedimos a tua assistência, a tua concordância e, principalmente, a tua presença nesse momento aqui no nosso Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Que assim seja. Bom, pessoal, hoje, como sempre, um tema extremamente desafiador, que pode ser confundido com vários temas, tá? Nós podemos confundir esse tema, a consequência dos erros e acertos, com ação e reação, o causa e efeito. Mas podemos também confundir esse mesmo tema como mudança interna ou uma reforma íntima, que a gente costuma chamar no Espiritismo reforma íntima. Mas também podemos confundir com a comunicação dos espíritos, com a presença dos obsessores. Nós vamos falar sobre tudo isso na noite de hoje. Nós vamos criar exatamente esse novo elo e essa nova compreensão da espiritualidade, de que nós somos, né, de como nós influenciamos na nossa própria felicidade ou infelicidade. Então, eu queria que vocês acompanhassem bem e, de primeira, eu vou dizer para vocês o seguinte: primeiro, não se impressionem, porque eu tenho algumas notícias para dar para vocês. A primeira é uma notícia ruim. Todos vão morrer. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é: eu também vou morrer. Então vocês não vão morrer sozinhos. Pode ter certeza disso, não tem problema. A terceira notícia é: eu não vou com vocês, porque o momento é diferente, né? Eu posso ir antes, eu posso ir depois. A quarta notícia, que é muito boa: Deus ama todo mundo. Então Ele não julga, Ele é justo, Ele é bom, Ele é magnânimo. E tudo que acontece nessa vida somos nós mesmos que provocamos. Ninguém provoca nada. Ninguém cria nada.
Nós é que criamos o nosso psique e, portanto, transformamos a nossa vida para o bem ou para o mal. Nós temos esse controle, é como se a gente tivesse o controle da televisão em nossas mãos, podendo mudá-lo a qualquer momento em que queiramos mudar o nosso canal, a nossa frequência, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de consertar ou conceber as coisas que estão em nossas vistas, né? Tá na nossa frente, tá aí, tá para pegar, tá para sentir. E quando eu falo nas consequências dos erros e dos acertos, tem tudo a ver com esse Deus justo e bom, gente. Muitas vezes a gente coloca sempre... Eu costumo sempre dizer que me impressiona muito quando uma pessoa diz assim, eu sou temente a Deus. Eu não temo a Deus, eu amo a Deus. Porque Deus não é para ser temido. Deus é para ser amado. E mesmo incompreensivelmente, porque é um ser que a gente não consegue compreender, nós não temos evolução espiritual suficiente para compreender a magnitude de Deus, mas nós temos a certeza absoluta de que, como justo e bom, Ele não vai nos colocar em situações que sejam irreparáveis, que não dê para consertar, que não dê para corrigir. Então, tudo na vida dá para consertar, gente. Tudo tem conserto. Essa é exatamente a melhor notícia que tem aqui. É que tudo na vida pode ser consertado, tudo pode ser resolvido. Tudo, Wagner, tudo basta você querer, né? As coisas começam a mudar a partir do momento em que nós começamos a alçar, né? a estender a mão para as coisas certas, para as coisas que fazem bem, ao invés de fazer mal. Longe de ser um discurso evangélico, gente, ele é um discurso, não discurso, mas são verdades morais que nós estamos trazendo para vocês. O Espiritismo, ele é repleto de verdades morais. Por quê? O Espiritismo é colocado como consolador prometido por Jesus. Eu vou dizer por quê a vocês. É porque o Espiritismo não anda nos dogmas, ele não tem verdades incontestes. Ele não trabalha com verdades impostas. Olha, você tem que fazer assim porque é assado. Não, me explica por que eu tenho que fazer assim. O Espiritismo explica. O Espiritismo vai além disso tudo. Então o Espiritismo vem resgatar o cristianismo surgido com Cristo lá atrás. Por isso que é o Consolador prometido por Jesus. Que tantas filosofias, religiões e tal deturparam a palavra do Cristo. Nenhuma dessas coisas que eu vou passar para vocês aqui na noite de hoje é uma novidade ou foi o Espiritismo que criou. O Espiritismo não criou absolutamente nada. Kardec, em 1857, quando lançou seu Livro dos Espíritos, ele codificou, ele perguntou aos espíritos e os espíritos responderam. E ele viu que ali estavam verdades morais. Então, baseado em verdades morais, eu não posso discutir, por exemplo, o bem é o bem, o mal é o mal, fazer o mal é fazer o mal. Mas o mal não existe, porque Deus não ia criar uma coisa contra Ele próprio. Então, se Deus é justo e bom, Ele não ia criar o mal. O mal são erros, esses erros que nós estamos falando aqui. E os acertos? Os acertos é quando a gente faz coisas boas, positivas. Então, o bem existe, mas não o bem, são as leis divinas que existem. Quando a gente pisa no rabo do cachorro, o que é que o cachorro faz? Ele morde a perna da gente ou ele sai ganindo, porque o cachorro pode ser frouxo também, né? Pode ser um cachorro bravo que morde a sua perna, mas pode ser um cachorro frouxo, daquele cachorro que só faz chorar. Mas pode ser um cachorro muito bravo e morder a sua perna. As duas são reações à ação que você provocou. Então, na realidade, tudo nessa vida é baseado nessa reação. Tudo nessa vida é baseado no que você planta, no que você faz. Você fez, você recebe. Não tem jeito. Mas, Wagner, eu vejo tanta gente ruim por aí que a gente diz assim, poxa vida, esse caba ruim não vai pagar nunca, não é? Paga. Por isso que a gente acha que a lei de Deus é divina e por isso que nós acreditamos em outras vidas. Porque não é possível, para o bem e para o mal, que exista uma vida só. Não é possível que não exista reencarnação. Porque Deus seria injusto. Um Deus sem reencarnação não é o meu Deus. Porque, sinceramente, olhar para uma criança no meio da rua e ver ela toda defeituosa fisicamente, passando fome, frio e necessidades extremas, e eu dizer que aquilo ali foi o pecado original, oriundo do pecado original, isso é de uma crueldade, isso é de uma vilaneza do tamanho do mundo. Que Deus é esse?
que nos impõem castigos eternos ou que nos impõem uma vida só cheia de problemas. Enquanto que outros gozam de uma situação fantástica, maravilhosa, auspiciosa, pode-se dizer, né? Cheia de saúde, cheia de beleza, cheia de riqueza, o outro lá, coitado, na sarjeta, sofrendo, passando por necessidade. Isso não é um Deus, para mim não é o Deus. Não é esse o Deus. Então, se não existe um resgate ali naquela criança, naquele serzinho que está ali, se ele não for um ser milenar, se não for um ser de várias encarnações, para mim, não existe justiça divina. Ele tem que ser um ser milenar, que passou por várias provas, que errou, que falhou, e, portanto, está ali resgatando os próprios erros, as próprias falhas. Pode ser outra coisa, Wagner? Pode ser, tudo pode ser isso aí, a gente vai discutir sempre aqui, vai conversar sobre tudo isso. E aí, eu queria que só para vocês acompanharem aqui o processo, ele sempre falha, esse breguecinho aqui sempre me dá trabalho. Então, vem aqui, veja só, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal, que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Tá certo? Allan Kardec diz isso no Céu e Inferno, que é um dos 5 livros do Pentateuco kardeciano, né? Para entender o que é o Pentateuco kardeciano, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então são esses os 5 livros da codificação kardeciana. Então, Kardec perguntou, Wagner, de onde saiu isso? Kardec perguntou aos Espíritos o que era a justiça divina. Então não existe nada no mundo que você faça de bom ou de mal que não seja levado em conta. Mas, Wagner, isso é uma coisa muito religiosa, muito evangélica, pouco explicativa em relação à ciência. Não é, tem tudo a ver com a ciência. A física quântica, por exemplo, essa semana eu tirei das estantes, né? A gente vai estudando espiritismo, a gente vê ramificação em tudo quanto é de canto, né? Então tem um livro de Fritjof Capra, tá? Fritjof Capra é um cara intelectualíssimo, um físico. E ele escreveu um livro, porque ele era espiritualizado também, né? Ele vivia uma dicotomia de pensamentos, né? Ele pensava em 2 coisas ao mesmo tempo. Ele pensava na materialidade da física, né? No pensamento, ele era baseado no pensamento cartesiano, mas ao mesmo tempo ele era extremamente espiritualizado, né? Então ele via as coisas de uma forma diferente. Ele via que a física não explicava tudo. Então ele escreveu esse aqui, o Tal da Física. Tal é uma expressão no sânscrito que fala sobre exatamente essa divindade, essa coisa além. Então, o Tal da Física é o além da física, é o que é a espiritualidade dentro da física. E a física explica muito bem essa questão das ações meritórias que nós fazemos e das ações ruins, as coisas que nós fazemos, os erros que nós cometemos, que as religiões tradicionais chamam de pecado. Tá? Então, o pecado para a gente são erros. No Espiritismo não existe pecado, existem erros cometidos que podem ser consertados. Se não nessa vida, nas próximas vidas será consertado. De alguma forma você vai consertar o erro. Estava comentando com a Fátima ali, agora há pouco eu digo, olha, de todo jeito tem jeito, viu, Fátima? Para tudo no mundo. Né? Ou o cara desencarnando, ou ficando vivo, sempre tem jeito. Né? Ou o cara vai ou fica para poder consertar. Ou conserta nessa vida ou conserta nas próximas. Então tem jeito, sempre tem jeito. O Tal da Física, ele diz isso com muita propriedade. Em seus meandros, nas páginas do livro Tal da Física, ele fala sobre essas consequências da energia universal. Ele diz que toda ação que você comete aqui, por exemplo, se você faz uma ação meritória, te sobra energia cósmica para você alimentar a sua unidade espiritual. Nós somos únicos, tá? Cada um de nós temos uma centelha que se chama espírito. Nós temos o corpo físico, o perispírito, que é exatamente o que molda, é o modelo organizador biológico, que é o MOB, e nós temos o espírito, que é exatamente essa centelha de luz, é a nossa mente, é o que pensa, tudo que nós vamos fazer. Então não há nada que o nosso espírito faça de bem ou de mal que não cause alguma desestrutura no cosmos, como geral. Mas Wagner, eu sou tão poderoso assim?
Só que esse poder que você tem atinge as pessoas ao seu redor e atinge muito mais a você mesmo, porque você está sujeito às ações que você comete. Então é uma coisa científica. Tudo que você faz, absolutamente tudo, de bom ou de mal, você atinge em algum momento, em algum ponto. Você tirou de alguém alguma coisa, você vai ter que repor. Tudo no universo é desse jeito. Uma estrela que explode, ela tem um objetivo, que é exatamente criar novas estrelas, novos sistemas planetários. Tudo que acontece, gente, é energia pura. Nós somos energia concentrada. A massa é uma energia concentrada. Nós não estamos vendo, mas nós temos aqui várias energias, não no mesmo padrão que a nossa, que estão sem a mesma concentração material que nós temos e que estão aqui presentes. São os espíritos que vêm sempre nos visitar na nossa casa espírita. Mas não é só na casa espírita. Muita gente diz, Wagner, eu estou sempre desacompanhado. Tá nada, você está sempre acompanhado. Mas eles respeitam o banheiro, respeitam. Muitas vezes eles respeitam o banheiro, você pode fazer lá o seu serviço sozinho, não tem problema nenhum. Entendeu? Mas, todo canto você está acompanhado. Lógico que está acompanhado. Lógico que você está acompanhado. Nós estamos acompanhados por bem e por mal, dependendo da forma como nós pensamos, agimos e na forma como nós vibramos no nosso dia a dia. Então, todas as consequências estão sempre nas nossas vistas. Isso é a primeira coisa que eu queria deixar para vocês. A lei da ação e reação. Vamos perceber o que é a lei da ação e reação. A lei da ação e reação, ou princípio de causa e efeito, está relacionada à lei de liberdade e à sábia manifestação da justiça e bondade divinas. Entenderam isso desde o princípio, né? A gente está falando exatamente desse ponto. Mas o que é isso? Os atos praticados contra as leis de liberdade, própria ou alheia, nos conduzem à questão do livre-arbítrio, assim resumida. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime. Quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Então, Wagner, todos temos más tendências. Temos sim. Porque não é que o mal exista, é porque existem facilidades ou caminhos que você não deveria perseguir. Mas para que Deus botou isso? Não, é porque tudo é bom. O problema é ter o excesso. O problema é o agir a mais. Por exemplo, água. Alguém duvida que água é um líquido precioso e é maravilhoso? Alguém duvida aqui que a água é maravilhoso? Já tentaram tomar água demais? A primeira coisa que acontece é paralisar os teus rins, porque ele não suporta tanto líquido. A segunda coisa é se afogar, morrer. Então, até a água, que é um líquido extremamente precioso, dos princípios, um dos elementos mais puros que nós temos na Terra, o que mais absorve energia, o mais maravilhoso, ele pode ser prejudicial dependendo do uso que você faz dele. Então, a água pode prejudicar também. Tudo nessa Terra é desse jeito. As coisas foram colocadas para que nós saibamos mexer com elas da forma mais ponderada possível. Nós agimos de uma forma ou de outra porque queremos agir, porque temos essa consciência do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o quê? É fazer o que eu quero fazer. Muitas vezes eu acho engraçado, se alguém conhece minha mãe, e minha mãe diz assim, esse menino saiu do vício do álcool, né? Deixou o álcool. Meu filho, dê graças a Deus. Olha, tem uma cruz, pendurou uma cruz do tamanho do mundo lá na minha sala, lógico. Minha mãe, eu deixo ela pendurar o que ela quiser, cruz. Olha, o que tiver lá em casa. Olha, eu andava, eu uso sempre um crucifixozinho, sabe? Um outro dia, um nosso companheiro aqui do Chico disse assim, mas olha esse negócio de cruz, né?
E eu disse a ele, meu amigo, brigue com mamãe. Porque mamãe foi quem mandou eu usar a cruz. Então, converse com ela. Então, ela é católica, ela manda em mim. Entendeu? Então, ela acha que foi um milagre. Mas o milagre fui eu. O milagre Deus fez a partir do momento em que me colocou aqui na terra com livre-arbítrio. Então, eu sou dono do meu destino. Tu quer um milagre maior do que esse, que Deus já te preparou, já te colocou no mundo com tudo prontinho. Com tudo certo para tu decidir tua vida, para tu desenrolar o que tu quiser desenrolar na tua vida. Tu dizer assim, eu quero o bem, eu quero o mal, eu quero fazer o certo, eu quero fazer o errado. Eu quero distribuir só amizade, coisas boas, positivas, maravilhas na minha vida, eu não quero distribuir nada ruim. Mas eu não sou um cara ruim. Eu não faço nada. Homero, conversando com Dante Alighieri na Divina Comédia Humana, disse que o lugar mais tenebroso do inferno é para aqueles que nunca fazem nada. Mas Wagner, eu nunca fiz nada. Eu nunca fiz nada. Né? Nunca fiz. Que é o omisso. É o cara que não faz nada. Mas também não faz nada de bom. Não ajuda ninguém. Ah, não, eu não faço nada. Nunca na minha vida eu machuquei ninguém, eu magoei as pessoas. Mas tu faz alguma coisa para alguém? Não, isso é comodismo. Isso se chama inatividade como desculpa para não fazer absolutamente nada pelo outro. Você tem que estender a mão, você tem que ir além. Então, são essas coisas que a gente aprende que não são religiosas. A gente está vendo todos os dias acontecer, gente. A lei da causa e efeito é uma lei que é inexorável. O que é que significa uma lei inexorável, uma coisa inexorável? É que não tem discussão, não dá. Não dá, vai acontecer, vai sempre acontecer. Vai sempre acontecer de você fazer o mal e receber coisas ruins na tua vida. Eu acho que sim. Ou aqui ou na outra vida, você vai receber o teu troco, o teu retorno disso tudo que você está causando. Você está criando uma situação difícil. O cosmos, né? A física quântica explica. Hoje em dia, a maioria das filosofias explicam essa causa e efeito. Coisa que não foi vou repetir, não foi o espiritismo, nem foi o cristianismo que falou. Desde os gregos antigos, desde a Índia, os sábios hindus, né, os gurus hindus e tal, que fala sobre a causa e efeito. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Isso é um princípio básico. Se todo mundo seguisse esse princípio, ninguém fazia o mal para ninguém, né? Porque ninguém quer o mal. Ninguém quer receber bordoada, então não deve dar bordoada. Tudo que a gente faz, a gente tem que entender que existe um retorno. Existe um retorno de tudo, tá certo? Então vamos lá. Então tem aqui, ó. Pensamentos, ações, emoções são fatores que geram energias particulares. Tais energias podem impregnar o ambiente em que se vive, exercendo influência positiva ou negativa sobre a própria pessoa que os gerou e também sobre os outros seres presentes ao recinto. Dependendo da qualidade das energias ambientais, surgem os chamados bloqueios, perigosas situações energéticas que chegam a comprometer a saúde e o equilíbrio físico, psíquico e mental. Vamos explicar isso direito. Veja só, eu falei para vocês que nós somos fazedores de energia, positivas e negativas. Então, tudo que a gente faz, gente, todo pensamento que a gente emite, para o bem e para o mal, são energias fortíssimas. Eu tenho uma pessoa na minha família que ele diz assim, eu vou para a rua, aí ele é atrasado, então ele vai exatamente assim na hora do pico. Sabe quando não tem estacionamento em canto nenhum no mundo? Pois ele vai naquela hora. Sabe, rapaz, tá vendo que isso não vai dar certo? Vai ter um lugar para mim, mas o bicho é miserável. Quando ele chega no centro da cidade, não é que tem um lugar para o carro dele. E o carro dele é grande. É dessas caminhonetonas e tal. Quando ele para o carro, eu digo, meu pai, que é isso? É explicado. Ele vibra positivamente, o universo conspira. E o que a gente chama de sincronicidade é explicado cientificamente. Você gera uma energia positiva no cosmos, capaz de lhe proporcionar certas coisas. Por isso que eu sempre digo, tudo que você quer na sua vida está numa prateleirinha, basta você estender a mão para pegar. O problema é o seguinte, é estender a mão. Porque tem gente que não quer estender a mão.
Não adianta, tem gente que diz assim, eu não quero melhorar, eu não quero parar de beber, eu não quero parar de fumar, eu não quero parar de me drogar, eu não quero parar de roubar, eu não quero parar de ser exagerado nos bens materiais. E sai dizendo esse monte de coisas para si próprio, criando para si próprio uma energia capaz de mudar a realidade. Se ele tinha coisas boas para fazer, a cada energia negativa que ele coloca no próprio pensamento, porque o pensamento é energia, ele termina construindo uma realidade, plasmando, formando um pensamento que termina colocando ele numa situação difícil perante o cosmos. Algumas pessoas dizem, Wagner, isso é autoajuda. Não é autoajuda, meu filho, isso é realidade. É só olhar o que acontece no mundo. Olha, a maioria das pessoas andam vibrando negativamente o tempo todo, não sei se vocês já perceberam isso. A gente liga a televisão, eu tenho medo, graças a Deus, a televisão não é mais de botão como na minha época, na nossa, né, Paulinho? Então, televisão era de botão, gente. Nas épocas de hoje, era arriscado arrancar um botão daquele, ia jorrar sangue. Porque, olha, é terrível. E as pessoas têm uma mania desgramada de só assistir desgraça, coisa ruim. Liga a televisão. Tem gente que tem o prazer, na hora do almoço, veja, está na hora de eu fazer meu almoço, de eu aquietar a minha alma, aí liga num programa miserável que tem na televisão, e ele diz assim, peraí, deixa eu mudar aqui para um programa bom, vê, programa bom, quando ele muda, fulano de tal matou esse canto com 170 peixeiradas. Eu digo, rapaz, vai dar uma digestão, é boa para mim. O cara fica escutando isso na hora do almoço, aí ele quer que a energia positiva invada ele. Eu fico pensando, meu Deus, que tipo de energia esse cidadão quer na vida dele? Se ele só pensa em coisa ruim. Se ele, ao invés de procurar coisas positivas para pensar, mas Wagner, isso também é se alienar. É você não pensar nas coisas que acontecem no mundo. Não, meu amigo, eu gosto de pensar nas coisas que acontecem no mundo, mas eu prefiro vibrar e sentir... Vou tirar esse negócio. E sentir vibrar nas coisas positivas. Concordam comigo? Eu prefiro ver coisas bacanas na televisão, eu prefiro ver situações benéficas, e o mundo está cheio disso. É porque a mídia não dá ibope a coisa boa, só dá ibope a coisa que não presta. Vocês já perceberam. Né? Você tem assim, engraçado, é que na era das 24 horas de notícia, não existe mundo nenhum. Eu considero que no universo que já é tanta notícia, que em 24 horas você só dê notícia inédita. Só de coisa ruim. Não dá. Então eles ficam repetindo. Já perceberam? O jornal de meio-dia é igual ao da manhã, e o da noite é igual ao do meio-dia e o da manhã. Eles só acumulam uma noticiazinha a mais ou a menos. Mas eles sempre têm as mesmas notícias. E você é tão conectado com essa maravilha que você continua assistindo a televisão, mesmo sabendo que ele vai falar a mesma porcaria no Jornal da Noite. E você vai lá, liga a televisão e fica esperando aquela porcaria passar para você ficar de baixo astral, depressivo, triste. Porque o outro está sofrendo. Tu já tem tua parte, faz a tua. Né? Deixa o outro fazer a dele. Você vai ficar alienado? Não. Você tem que ter cuidado com a violência? Tem. Mas você precisa vibrar no mesmo padrão da violência? Tem gente que fica vibrando. Outro dia eu vi uma pessoa que estava na frente da escola, e aí chegou um assaltante, e foi assaltar, estava cheio de criancinha, a mãe pegou, arrancou a arma, ela era policial, matou o cidadão que veio assaltar. Longe de estar julgando a mãe que estava ali, que era policial e que se defendeu e matou, mas tinha um monte de gente nas redes sociais vibrando com a ação violenta. É assim que tem que ser. Bandido bom é bandido morto. É porque eles não sabem como funciona lá na espiritualidade dos bandidos. Os cabos ficam mais bandidos ainda. Entendeu? O que a gente chama de demônio, né? O que a igreja católica, a igreja protestante chama de demônio. São espíritos péssimos, de péssimos hábitos, que vão chegar à angelitude, tá, gente? Vamos entender isso. Todo mundo evolui, até eles. Então eles vão chegar num ponto que eles vão desistir dessa violência toda e vão começar a vibrar positivamente. Como eu desisti da cachaça e comecei a vibrar positivamente. Tudo tem jeito, minha gente. A partir de mim, tudo tem jeito. Tudo tem jeito na vida. Então, quer dizer,
Veja, eu olho para as pessoas e digo, meu Deus do céu, veja, fulano de tal está vibrando negativamente, o negócio dele é só falar em desgraça, em tristeza, em agonia, e começa a dizer só coisa ruim. Eu digo, meu Deus, como é que dorme? Dorme mal, né? Não, você só vibra negativamente, você só pensa em coisa negativa. Então, lógico que a tua vida vai ser negativa, o teu momento vai ser negativo, e nada de bom te acontece, e lógico, você não pensa que pode acontecer. Tudo está assim, ao alcance da nossa mão, mas depende muito de você, de estender a mão para alcançar. Muitas vezes as pessoas chegam para mim, como é que a pessoa deixa de beber? Eu digo, querendo. Mas Wagner, é fácil assim. É fácil assim. Você olha no espelho, feito eu, olhei, um dia disse, deixe de ser vagabundo. Pare com isso, porque você está prejudicando os outros, sua família. O menino vai ser criado por quem? Por um alcoólatra, um inútil. Pois pare com isso. Você está desgraçando essa sua vida. Eu já era espírita, né? Sabia que tinha outra já. Eu não tinha me convencido ainda que era espírita, né? Porque espírita é o seguinte, você tem que se convencer. Por quê? Porque o espiritismo ele é profundo demais e nos traz extremas responsabilidades. Nós começamos a agir diferente. Tem gente que diz assim, rapaz, tu tá tão diferente. Eu digo, eu tô me achando mesmo. Os pensamentos são umas poiqueiras. A única diferença é que eu tento vencer os pensamentos, né? Eu tento não praticar aquelas coisas ruins que eu estou pensando. Mas o pensamento, minha filha, eu vou lhe dizer, viu? Sai cada caverna, entendeu? E você tem que dominar. Aí de tanto dominar, você começa a pensar melhor e agir melhor. É uma questão de treino, tudo é treino, até o bem. Muita gente diz assim, Chico Xavier, aquilo era uma maravilha, Vaguinho. Olha, ele vivia mais no plano espiritual do que no plano material. O homem passou simplesmente 60 anos da vida dele vibrando só para a espiritualidade. Tu queria o quê? Ele treinou muito. Lógico que ele era um cara maravilhoso, mas ele testou muito da espiritualidade dele, dando o corpo, o espírito, a alma, a vida dele para a espiritualidade, para comunicar o que os espíritos estavam querendo dizer, através da faculdade mediúnica que ele tinha, da sua psicografia. Chico era multifacetado em termos de mediunidade. Ele tinha várias mediunidades, mas a que mais se conhece é exatamente a psicografia. Mas Chico era clarividente, ele tinha tudo, todo tipo de mediunidade Chico tinha. Mas ele concentrou-se naquilo ali que era para escrever os livros e levar a mensagem espírita. Então, lógico que um espírito desse, ele está tão adaptado que ele parece um ser de outro mundo mesmo, porque ele age diferente. Ele age tal qual Cristo, né? Agia. Cristo era um bicho grilo, né? Cristo era um riponga daquela época. O cara que chega dizendo assim, não, agora, a partir de agora, não perdoe só 7 vezes, perdoe 70 vezes 7 vezes. É doido. Veja, numa época em que todo mundo dizia assim, olho por olho, dentro por dentro, era a lei de Talião. Então, a partir do momento em que ele chega dizendo assim, não é assim não. Agora todo mundo vai se abraçar, dê a outra face. Quando alguém bater na sua cara, dê a outra face. Vê? É doido. Né? Então era dessas figuras, quer dizer, um dos espíritos que revolucionam o mundo, com a sua imagem maravilhosa do mundo. Quando você começa a vibrar nesse padrão, você fica diferente mesmo. Quando as pessoas, porque eu olho as coisas, eu já penso melhorzinho. Tá entendendo? Eu vejo um mar feito, eu digo, é porque o bichinho ainda não aprendeu. Entendeu? Eu estou começando a ficar desse jeito. Outro dia, eu chegava no trânsito, eu era uma peça ruim demais no trânsito. Quando o cara fazia uma barbaridade, eu chamava tanto do palavrão no mundo. Quando foi outro dia, eu paro o carro na frente da garagem para deixar meu menino no colégio, no diocesano. Eu parei na frente da garagem do cidadão. O cidadão abriu o portão. Quando me viu parado na frente do portão, mas rapaz, esse caba me chamou até de cocada doce. Mas olha, ele disse tanto do palavrão comigo. Eu olhei para ele e fiz, senhor, me perdoe. Veja que anjo de candura. Senhor, me perdoe. Eu estou errado. Doido para chamar um palavrão também. Mas na hora eu me concentrei. Eu digo, homem, seja um espírito reformado. Você está doido? O que é que você aprende na casa espírita? Eu digo, eita! Aí veio o espírita, né? Aí eu disse,
o senhor me perdoa. O cara olhou para mim. Veja como a atitude muda a atitude do outro. Ele estava chamando palavrão. Na hora que eu disse, meu amigo, me perdoe, eu estou errado mesmo. E estava mesmo. Mas em qualquer outra situação eu teria reagido tão mal quanto ele, teria criado um problema ali. Um problema podia ser muito sério e às vezes a gente não evita esses problemas porque a gente não pensa melhor. Não conta até 10 antes de chamar o benito palavrão. Então aí eu olhei e digo, meu filho, perdoe Vaguinho. Vaguinho não quis parar aqui. Me perdoe, desculpa. O cara sorriu para mim e disse, desculpa você. Quando foi? Aí eu fui-me embora me sentindo um anjo. Quando for outro dia eu paro, aí já não paro mais na porta do camarada. Pois o cara desceu do carro, eu digo, vou levar um pau, é agora do indivíduo. Eu não parei mais na frente, não parei na garagem não. O cara desceu do carro, veio na minha porta, olhou para mim e disse, meu amigo, muito obrigado por aquela lição que você me deu naquele dia. Eu digo, meu Deus, ele não sabe dos palavrões que eu estava armando para ele. Mas veja que a minha atitude no momento, você veja que a atitude é tudo. Você muda um momento, você plasma um momento diferente. O teu acerto termina colocando o outro numa situação de acerto também. Por isso que nós somos deuses. Quando Jesus disse assim, vós sois deuses, podeis fazer tanto quanto eu e ainda muito mais. É exatamente isso. É que nós temos esse poder em nossas mãos. Nós podemos construir situações muito positivas. Basta que a gente conte até 10. Que a gente não chame o palavrão, que a gente não insulte, não troque insulto com insulto. E mesmo que a gente esteja certo, a gente, poxa, vale a pena. Vale a pena discutir isso. Vale a pena levar uma discussão para uma coisa que não tem a mínima. Isso não ia mudar a minha vida em nada. Aliás, ia para pior. Eu ia criar uma inimizade. Foi que eu conquistei um amigo ali. Toda vez que eu paro lá agora, eu disse, meu amigo, se você quiser pode até parar aqui na frente. Eu digo, eita, até para fazer o mal eu arrumei um colega agora. Mas eu digo, não colega, deixa eu fazer o bem mesmo, porque se eu apareço mais brabo do que tu, pronto, estou acabado. Veja, são as situações que a vida nos coloca, dos erros e as consequências desses erros, dos acertos e as consequências desses acertos. Então veja só, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte, olha, veja, a justiça e bondade divinas estão evidentes nas manifestações das leis de causa e efeito. Desde que a alma, a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Deus não pode ser Deus se não tivesse tudo isso. Não fosse bom, não fosse justo, fosse um ser primoroso, que nos construiu, nos formou, certo? Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidades. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso é o de que cada um deve ser e deve se compenetrar nesse processo, nessa mentalidade. Eu preciso ser melhor, eu preciso ser bom. Eu não estou me importando com o outro. Eu acho que um outro dia aqui eu conversei com vocês sobre um funcionário meu que chegou para mim e disse assim, Wagner, não falo mais com fulano de tal. Cliente. E por quê? Não, toda vez eu dou bom dia pro cara, o cara olha para mim com a cara desse tamanho. Ele é capaz de me engolir. Nunca falou comigo. Não vou dar o bom dia porque ele não me dá bom dia. Eu digo, deixa eu te dizer uma coisa. O teu bom dia não está condicionado ao bom dia dele, não. Tua educação é tua educação. Então, dê bom dia, mesmo que o outro não dê bom dia. Isso se chama doar sem esperar. Eu não posso criar expectativa no outro. Todas as vezes que eu crio expectativa que o outro haja igual ao que eu agi com ele, eu não estou sendo autêntico, no mínimo. Porque eu estou esperando do outro algo tão bom quanto o que eu acho que sou. Veja como eu sou orgulhoso a esse ponto. Mas eu disse simplesmente a ele, não faça isso não, tá? Faça o seguinte, dê sempre bom dia. Não se importe não. Um dia a sua recompensa virá. Eu fora, tal, eu já tinha esquecido. Quando eu cheguei no estacionamento, cheguei um pouquinho mais tarde,
Quando eu entrei, o cara olhou para mim e disse, Wagner. Eu digo, foi criatura de Jesus. Ele disse, olha, aconteceu um milagre. Eu digo, qual foi o milagre essa? Ele disse, homem, rapaz, tu tá adivinhando, né? Eu digo, por quê? Ele disse, rapaz, foi tu terminaste de dizer. Quando foi hoje de manhã, um cara chegou meio assim, eu disse, bom dia. O cara veio, deu bom dia, me deu um abraço. E ainda me pediu desculpa, porque nos outros dias não tinha dado bom dia a mim, porque ele estava com problema. Eu digo, eu não disse a você? Está vendo? A nossa insistência no bem é que causa o bem vindo de lá. A nossa atitude benéfica é que causa a benesse. Que a reação do outro depende muito da nossa ação. Depende do que nós fazemos. Eu vou contar uma história para vocês aqui, que eu acho uma história fantástica, no livro Ação e Reação. O livro Ação e Reação é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Então, em uma determinada situação, o espírito de André Luiz, né, o André Luiz, que é o espírito, estava com a sua equipe socorrista num local que fica numa localização tenebrosa do umbral, né, próximo aqui da Terra, chamada Mansão Paz. Lá eles acolhem os espíritos que chegam recém-desencarnados, com perturbações e tal, então eles vão orientar os espíritos ali e tal. E eles ficam observando esses espíritos, os espíritos ficam em macas, como se fosse no hospital, como quem vem aqui na segunda-feira sabe como é que funciona o nosso hospital espiritual. Então, as pessoas ficam naquelas macas e tal, às vezes estão no umbral, não se conscientizam e continuam naquela vibração negativa, então eles acolhem esses espíritos. E ele acolheu um espírito de um cidadão chamado José Olinto. Esse José Olinto, ele foi um grande fazendeiro na terra. E ele desencarnou e estava ali sem ter a mínima consciência de que tinha desencarnado, ou ele tinha consciência, mas pensava que estava no inferno, porque o local era infernal. A mente dele estava plasmando, estava construindo um inferno na frente dele. Pois ele era católico e ele tinha essa imagem. Mas o que o Zé Olinto fez? Na hora que André Luiz está junto com os outros benfeitores espirituais, ali junto daquele espírito, ele já deitado numa maca, já para receber a assistência espiritual devida, o André Luiz pergunta, o que foi que esse cidadão fez? Ele disse, é simples. Ele mesmo vai contar. Aí ele se toma de coragem, o José Olinto, sai daquele torpor, que é exatamente o esquecimento ou a percepção errônea de que está num local onde ele não está. E ele se toma de coragem e diz assim, eu estou no inferno, mas eu mereço, seu juiz. E puxou a bata do benfeitor espiritual, achando que ele era um juiz. Eu mereço tudo o que eu estou passando aqui. Porque lá na terra, eu recebi uma herança, porque meu pai morreu, recebi uma herança junto com meus 2 outros irmãos. Um era artista, adorava Beethoven, e o outro, coitado, só queria um pedacinho de terra para fazer o plantio dele, mas eu com a minha ganância. Quando me vi na situação de perder partes do que eu tinha, eu simulei um acidente no açude onde nós pescávamos, convidei eles para pescar, envenenei os 2, matei os 2 e fiquei com a fortuna deles. Escutem essa história, que é uma história fantástica. E aí, logo depois, eu recebi a herança que eu tanto esperava. Progredi, cresci, me transformei num político da região, mas nunca tive paz, porque sempre pensei nessa situação que eu tinha causado. Mas a minha paz foi tão terrivelmente abalada, porque também minha mulher terminou adoecendo, e um dia foi tomar banho nesse açude e morreu afogada, e eu pensava, meu Deus, eu estou sendo castigado por esses 2 que foram para lá, e vieram demônio para o lado de lá, e eu estou aqui sendo castigado por eles. E aí o José Olinto também entrou em desequilíbrio, desencarnou e foi para o plano espiritual. Quando chegou lá, os espíritos não podendo mais atingi-lo, começou a obsidiar
o filho de José Olinto, que também tinha o mesmo desejo da matéria, o mesmo desejo de ter, achava que tudo era ter, possuir. E aí os dois tios, obsessores principais, que obsidiaram a mãe do rapaz, e obsidiaram o pai, logo depois que foram para o plano espiritual, por pura vingança, eram espíritos que tinham programações espirituais fantásticas, um artista, o outro um lavrador, um homem simples, mas que se transformou num vingador porque viu a sua realidade ser tomada dele, a sua programação espiritual. Isso é uma coisa muito séria. É essa energia que eu falei para vocês, uma energia muito poderosa. Então eles dois foram totalmente revoltados, se encontrando no plano espiritual, reuniram-se com mais centenas de espíritos revoltados de outras vidas passadas, e começaram a obsidiar o filho. Um dos benfeitores, se fazendo de amigo, e de uma forma sem recriminar, disse: mas como é que vocês fazem isso? Esse negócio de obsidiar, isso não é muito injusto, não? Então, disse, nada. A gente obsidia, a gente aprende na escola de vingadores. Eu disse: tem uma escola para isso? Tem. A escola de vingadores. Essa escola de vingadores, ela consiste no seguinte, em a gente alimentar o que se chama de defeito base ou problema base. Qual é o problema base? Todos nós temos um problema base. Aquilo que a gente repete demais. Por exemplo, muitas vezes você é alcoólatra, aí você bebe demais. Então, é um problema teu. Então, é uma coisa a ser alimentada pelos obsessores. Outro, quando você gosta muito de bens materiais, que era o caso do rapaz. Outro, quando você gosta de sexo demais e tem, sei lá, na tua cabeça só rola sexo, né? Tu como Sigmund Freud, né? Só tem sexo, né, na personalidade do ser humano. Então, quer dizer, tudo aquilo que você exagera. Se você é uma pessoa vaidosa, ele pega na vaidade. Então ele pega o teu defeito base, o teu princípio, a tua base de fracura, o teu elo fraco da corrente. E ele começa a bater em cima dali. Mas Wagner, e Deus deixa isso? Não é Deus, é você que deixa. Porque você sintoniza com isso. O que é que eles fazem? Aí ele explicando, o que a gente faz é só ampliar esse desejo que ele já tem. Então ninguém é obsidiado, a gente tem que entender isso. Ninguém é obsidiado se a gente não quiser e não estiver sintonizado com o obsessor. Não existe obsessão sem a gente dar trela para que ela aconteça. Só acontece porque eu deixo acontecer. É igual ao que acontecia comigo. Gente, veja só. Eu estava em casa. Minha mulher podia até dizer 10 mil vezes. Mas ela estava errada. Os amigos de Vaguinho chamam ele para beber. São o que a gente chama de obsessores encarnados. É um obsessor de Vaguinho? Não. Vaguinho era um obsessor deles. Porque eu aceitava a sugestão de bebida deles. E tem mais. Eu me transformei de um passivo para um ativo. Então, em vez de eu receber os telefonemas para beber, eu telefonava para o povo. E aí, vamos tomar uma? Quer dizer, eu era o quê? Era um obsessor. E tem mais, ainda obsidiava os coitados dos espíritos que estavam no meio do caminho. Porque quando eu passava com o meu cheiro de álcool, eu saía arrastando tudo que tinha de espíritozinho doido para sentir o bafejo. Saía tudo sentindo o cheirinho. Porque eles não conseguem beber, mas eles se satisfazem com o vapor alcoólico. É o que a gente chama de vampirismo. O vampirismo não é aquele vampiro que suga sangue, não. O vampiro é aquele que suga energias e vapores. Ele está junto de você para sentir o que você está sentindo. Então, quando ele tem conexão energética com você, ele se conecta, ele se junta a você. Não existe tomar o corpo de ninguém, não existe dois espíritos num corpo. Então, o que eles fazem é ficar o mais junto possível para sentir a energia, os fluidos do outro, os vapores
vapores alcoólicos do outro para poder se sentir bem. Porque ele é viciado. Olha, o cara não morre e fica bonzinho quando vai embora, não. Porque eu vejo muito isso, né? A viúva chora, era tão bom, o cara era ruim, que só. Mas era tão bom, pô, morreu, né? Tava lá no caixão, morreu, aí ficou bom, virou bom. Não vira bom não, viu? É a mesma trapeça. Então o cara que é viciado, ele continua viciado do lado de lá. Se ele não se desvencilhar daquele vício, ele continua viciado do lado de lá e ele vai ficar procurando. Lógico, você imagina a fissura. O cara está no plano espiritual, não pode mais beber, porque não tem mais boca. Ele só tem o perispírito dele, né, que foi deslocado, está lá no plano espiritual. Aí ele pega, tenta beber, não consegue. Tenta pegar uma garrafa, não consegue. Com o que é que ele se satisfaz? Com a energia. Por isso que a gente diz que todos os fluidos energéticos, toda essa coisa que a gente tem, a gente precisa transmitir coisas positivas, porque essa energia vibrando, ela atrai quem se assimila a ela. Quem chega junto dela e diz assim, poxa vida, fulano de tal tá, olha um parceiro meu ali. Então ele se acopla em você, fica junto de você para sentir o que você está sentindo. E aí ele fica estimulando cada vez mais. Bebe, vai, bebe. Lógico, ele quer sentir. Tu sabia que vampiro obsessor, ele não quer que o obsidiado morra? Se morrer, ele perde a fonte. Ele quer que você beba, mas olha, vai com calma, rapaz. Não bebe muito não, isso que eu quero aproveitar por muitos anos ainda. Tanto é que a gente vê aí bebo, passar aí anos e anos tomando cana à vontade e continua, porque os caras estão ali, ó, mas vai devagar, vê se, ó, dá um tempinho agora, vê se passa aí uma semaninha sem beber para tu melhorar o fígado, para tu continuar a beber. E eles continuam estimulando. Veja o perigo, o risco que isso corre. Isso é a vampirização é uma das formas mais simples de obsessão. Porque ela é oportunista. O cara que é vampiro seu, ele não tem nada contra você, ele só quer sentir o seu álcool, a sua droga, a sua sensação de torpor. Já o obsessor não. O obsessor, ele tem uma história com você. Aí se juntam os dois, ele é obsessor e ainda é alcoólatra. Está lá no plano espiritual. Vê o desmantelo disso. Isso eu estou falando só em alcoolismo. E as outras coisas? O orgulho, a vaidade, o excesso de desejo de poder. Então a gente vê um monte de gente aí desvairada pelo poder. Nós estamos vendo agora uma situação que é assim terrível no Brasil. Nós somos responsáveis, tá? É muito importante a gente lembrar disso, né? Não é porque a gente está na casa espírita, a gente não vai falar de política aqui. Mas a gente tem que dizer da responsabilidade que nós temos ao eleger o próximo dirigente do país. Nós somos responsáveis por essa energia que nós vamos colocar lá, viu? Nós somos corresponsáveis. O nosso voto está dando a chancela a alguém a tomar o poder e fazer de bem ou de mal. Então essa é a nossa responsabilidade. O nosso erro ou o nosso acerto nos trará consequências coletivas, que é uma das piores que tem. Então vocês vejam que tudo gera uma energia que vai passar para você. O cara que bebe, que se droga, a pessoa que acha que sexo é tudo, a pessoa que acha que bens materiais é tudo. O filho do José Olinto era um cidadão desse. Ele achava que dinheiro era tudo. Num almoço onde o André Luiz foi com os benfeitores ver o almoço na casa dele, estava aquela confusão, mais de 20 pessoas ou 30 pessoas almoçando, e esse cara passou 4 horas do almoço se maldizendo. Falando mal do governo, falando mal da saúde, falando mal de tudo, falando mal da vida dele, ele tinha tudo. Fazenda, cavalo, boi, tudo que o pai tinha deixado, mas ele não se sentia satisfeito. O que é que o obsessor faz nesse caso? Ele estimula toda essa vaidade, essa tristeza, essa inconformidade exacerbada. Tudo isso ela é alimentada pelo espírito obsessor. Ele está ali para alimentar, meu filho. Ele está ali para ver você desencarnar com aquilo. Até o ponto que você vê que não tem sentido mais nada, pega um revólver, bota na cabeça, pô, dá um tiro. Vai, né, pode acontecer. Lógico. Mas Wagner, o obsessor, fez. Não, você fez. Você chamou ele. Você está alimentando ele.
Você está dando energia a ele. Você, em vez de vibrar positivamente, sair do que você está e começar a trabalhar no bem, você está trabalhando no mal. Então você está dando chance, não está? Tá. Tu pode reclamar. Não, eu sou um coitado. Não é coitado. Não tem um coitadinho. Olha, minha gente, tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é assim. Existe muita injustiça no mundo, mas não tem nenhum injustiçado. Todo mundo só sofre aquilo que tem que sofrer e que pediu. Porque nós temos um planejamento espiritual. Nós fazemos um planejamento para reencarnar aqui na Terra. Nós decidimos como vamos voltar para aproveitar o máximo possível da vida, da passagem que nós vamos ter aqui. Mas, Wagner, qual o sentido de reencarnar? Exatamente, melhoria. Mas, Wagner, a gente não pode melhorar no plano espiritual. Não, no plano espiritual eu sei tudo. Eu tenho a consciência ampliada. Eu sei até simular. Mas só que os outros espíritos vão ver. Então não tem muita... Lógico que você evolui no plano espiritual. Mas evoluir mesmo, você evolui aqui, com o véu do esquecimento. Você esquece de tudo. Inclusive, o véu do esquecimento é uma das maiores dádivas que Deus nos dá. Já imaginaste tu pensando, tu te lembrando de todas as maldades que tu fizesse em todas as tuas reencarnações? Eu me lembro de uma besteirinha que eu fiz no passado. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Eu fico morto, eu digo, que monstro eu era. Imagina eu pensando nas monstruosidades mesmo que eu fiz em outras vidas, que eu matei gente, que eu fui sacana, que eu fui mal agradecido com mãe, com pai, que eu matei irmão, que eu matei... Já pensasse tudo isso na cabeça de um cidadão? O cara se suicida antes de começar a viver. Então ele vem com um esquecimento para isso. Por que eu não me lembro da minha encarnação passada? Por isso, meu filho. Porque senão você se matava, você não conseguia. Você não ia conseguir dar prosseguimento. Deus coloca o véu do esquecimento para você começar a praticar as coisas, melhorar, desenvolver, corrigir os erros, transformar em acertos e aí sim evoluir. É assim que é o processo evolutivo. É assim que nós conseguimos progredir. É assim que a justiça divina se descortina e se mostra com tanta veracidade para mim, para você, para qualquer um. Por que que uns têm pouco, outros têm muito? Às vezes o que tem muito tem uma prova muito maior do que quem tem pouco. Quem tem pouco não tem com quem lutar. Mas quem tem muito tem que dominar. Orgulho, vaidade, avareza. Tem que ajudar as pessoas, porque não é dado a você para você ter só para você. Geralmente as pessoas acham que é isso. O grande problema é esse, é que é muito fácil morrer. Morrer é fácil. Difícil é desencarnar. Por isso que a gente chama de desencarnar no Espiritismo. Morrer é fácil. Morrer é o seguinte, é perder a vida agora, essa que a gente tá, morreu, pronto, é fácil. Uma topada, testada no chão, bater em algum canto, morreu, é facílimo. Agora, desencarnar significa você deixar tudo que tem de material no material, deixar seus bens, esquecer tudo. Você já imaginou uma pessoa que se concentra muito em bens materiais? Quando morre, quando desencarna, quando ele morre, né? Nesse caso ele não desencarnou, ele ainda está no corpo de carne, só que está no mundo espiritual, ele está ainda pensando que está vivo, e aí ele vê todo mundo dilapidando a fortuna dele, tudo que ele construiu na vida dele, ele endoida o cabeção, e quer ver ele endoidar o cabeção? É quando ele vê que a mulher dele está casada com o inimigo dele, aí diga que deu a bexiga. Veja como são as coisas. Veja como é difícil desencarnar. Quer dizer, deixar tudo que tem de carne, de matéria aqui nesse plano material. O que é teu não é teu. Teu carro não é teu. A aliança não é tua. O corpo não é teu. O corpo tu usa como veículo. Mas nada no mundo é teu. A única coisa que você tem tua é a consciência. Por isso que Deus não se vinga. Aquele Deus do Velho Testamento não existe. Deus não se vinga. Deus tem outra coisa, outro remédio para a gente, chamado tempo. O tempo conserta tudo. No tempo certo, tudo se resolve. A vingança vira amor.
Quantas vezes a gente vê isso, né? Só falando tal, não era nada, era tudo amor. Era doido pelo outro, aí ficar com essa besteira de vingança. Ei, besteira. Tá entendendo? Tudo vira amor. Tudo vira coisas positivas, gente. O mundo é de evolução. Agora, eu preciso, para poder sentir essas coisas positivas, eu preciso vibrar positivamente já aqui. Kardec tem uma frase que é fantástica. Ele diz assim, se você quer melhorar, trate de melhorar nessa vida. Porque aqui, já aqui, você vai colher os louros. Você vai colher as coisas boas, positivas que você fez aqui nesse mundo. Não precisa esperar para desencarnar. Ah, não, eu vou esperar para a próxima vida para fazer coisa boa. Rapaz, cuida de fazer logo. Nós temos simplesmente 25 bilhões de espíritos para reencarnar e nós temos 8 bilhões na Terra. Significa que tem espírito demais para reencarnar, viu? Então você tem que entrar em filinha para reencarnar. Às vezes demora séculos para você reencarnar. Porque não tem vaga no mundo. Não dá para tanta gente. Os recursos da Terra não são suficientes para reencarnar uma quantidade de espírito dessa. São 28 bilhões de espíritos conectados a esse orbe terrestre. Fora os que vêm de fora. Porque tem os de outros orbes, de outros planetas, que ao passar de uma transição de um mundo de expiação e provas e vir para um mundo de regeneração, ele vem para um mundo como o nosso, que está em começo de regeneração. Então tem espírito à vontade vindo. Porque foram rejeitados lá nos planetas dele, os planetas dele já estão muito evoluídos, eles vêm para cá. Então, quer dizer, é uma filinha grande. Então, aproveita a oportunidade já nessa vida para evoluir, para criar situações positivas, pensar em coisas positivas, agir positivamente, ser cidadão do bem, cidadãs de bem, ser uma pessoa diferente, mas não diferente pelo orgulho, mas sim pela humildade, pela compreensão do próximo, pela visão de que o outro pode te ajudar, mesmo sem você esperar qualquer ajuda do outro. Você ajuda primeiro. E você ajuda sem nenhum desejo de reciprocidade. O bom dia não pode ser condicionado ao bom dia de ninguém. A minha educação, a minha gentileza, a minha ética, a minha forma de pensar, a minha forma de agir positivamente não pode ser condicionada à tua. Se tu foi mal educado comigo, eu digo, poxa, velho, fico triste, mas pô, vou continuar sendo educado com você. Porque a minha educação não tem nada a ver com a sua. A minha vida precisa ser auspiciosa, precisa ser feliz. Ninguém foi feito para ser infeliz. Nós estamos aqui com o único objetivo de progredir e ser feliz. Ninguém foi feito para ser infeliz. Ah, não, Deus é um monte de bicho besta aí para poder tornar todo mundo feliz. Vê que Deus que esse povo pensa. Ah, a gente tem que sofrer porque a gente tem um pecado original. Que pecado original? Gente, o original que tem é amor. Amor, compreensão e oportunidade. Tempo que ele dá para você se corrigir. Ele vai te dando tempo. Ele vai te deixando. Uns levam mais tempo, outros levam menos. Mas, Wagner, por quê? Porque tomaram a decisão, através do livre-arbítrio, de serem melhores já agora. Eles não vão esperar para a próxima encarnação. Eles estão decidindo agora, a melhorarem agora. E não, vou deixar para amanhã. Não deixa para amanhã, não, meu filho. Não tem aquele ditado, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. É o melhor ditado que existe no mundo. Faça o bem logo, já. Saiu daqui. Eu estava comentando aqui o outro dia com o pessoal riu comigo. Eu digo, o pessoal vem aqui no dia de segunda-feira para tomar paz, sair bem daqui, né? Todo energizado. Então a moçada vem, aí quando sai, né? Transpirando. Mas aí para o carro dele na garagem do vizinho nosso. O vizinho quando sai bravo, né? Então a energia já sai negativa do lado do vizinho, porque ele já está transmitindo energia negativa para você de lá. Quem foi esse desgraçado que parou o carro na minha garagem? Aí quando você chega lá, ele discute com você discute com ele, chama palavra com ele chama com você. Para onde foi o passe magnético e a energia curadora para o buraco mais profundo do universo? Eu acho que foi para um buraco negro. Por quê? Você não está alimentando coisas positivas. A gente tem que entender as consequências do que nós fazemos no nosso dia a dia. A nossa atitude é tudo nesse exato momento. Não espere para amanhã, nem para daqui a um minuto. Começa a agir bem agora.
Agora é que é o momento de você reconstruir a sua vida, reconstruir a forma de você pensar, reconstruir a forma de achar. Ah, Vaguinho, é muito fácil. Tu faz isso, eu digo, tento todo dia. Consigo umas coisinhas, outras não consigo. Mas vou parafrasear Chico Xavier. Eu sou igualzinho a uma lesma. Quando o Chico disse isso, olharam para ele e disseram assim, mas lesma, Chico, você é uma pessoa tão... Pois é, meu filho. Eu vou andando bem devagarinho, mas sempre para frente. Então eu estou assim, feito, né? Não querendo me comparar com o Chico Xavier, naturalmente, que eu sou um espírito bem lá, né? Mas eu estou igualzinho. Eu sou uma lerminha, mas eu estou tentando. Eu acho que todos nós podemos fazer essa tentativa. Não é uma questão de santificar, de, não, eu vou virar um ser maravilhoso. Não, eu tenho todos os meus defeitos. Continuo ainda com os meus gostos. Eu adoro rock. Eu adoro comer. Ah, Wagner, tu viraste vegetariano. Não, adoro carne. Só ainda um espírito extremamente imperfeito, né? Tem gente por aí que diz assim, não, para você ficar melhor, você tem que virar vegetariano, Wagner. Eu digo, não aguento. É muita restrição. Eu já restringi o álcool, vou restringir a carne. Diga aí. Não, rapaz, deixa eu ir pro pátio. Feito do Jack, o estripador, né? Jack ia pro pátio. Então, vamos trabalhar as coisas pequenas. Pequenas atitudes fazem toda a diferença na nossa vida. Assim é, sempre será. Tá certo? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós teremos os passes magnéticos. Quem quiser, é só fazer a filinha aqui, ordenadamente, em silêncio, para que o passe saia beleza. Tá? Muito obrigado. Valeu. Obrigado.